Olá, pessoal, estamos juntos em mais uma aula aqui sobre liderança e desenvolvimento pessoal. E neste módulo, nós vamos traçar uma outra temática. Vou mostrar para vocês aqui a comunicação assertiva, como a gente pode organizar aí a nossa comunicação para ela se tornar uma comunicação assertiva. Esse termo é um termo muito moderno, né, chamado de comunicação assertiva. Existe também o que é chamado de comunicação positiva, tá? Mas a comunicação assertiva é quando a gente consegue conduzir a nossa informação ao cliente, né, ao nosso colaborador, e ele entende de forma que estejam associadas à emissão da informação com a recepção dessa informação. Então, esse canal se estabelece e a comunicação acontece de forma assertiva. E o que é que isso tem a ver com o desenvolvimento das relações profissionais? E tornar essas relações profissionais saudáveis. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente fala de comunicação assertiva, alguns tópicos aparecem aí para a gente. E o primeiro deles é sobre a classificação, o estilo dessa liderança. E aí a gente fala no estilo agressivo, no estilo passivo, no estilo passivo-agressivo e no estilo assertivo. Então, existem essas quatro pontos. O estilo passivo é aquela pessoa que só escuta. O agressivo é aquele que só reclama, só fala. O passivo-agressivo é aquele que escuta e em dado momento ele fala. E por último, o assertivo. O nosso objetivo aqui é desenvolver o objetivo de trabalhar com assertividade, ou seja, de eu ter essa comunicação estabelecida e garantir que o meu colaborador, ou quem está junto comigo, vai escutar, vai se inteirar, vai estar relacionado com esse conteúdo que foi passado. Então, esse estilo é importante para que a gente defina também o nosso estilo e interaja junto com essa equipe, porque às vezes eu sou agressivo e o meu colaborador também. E aí, como a gente costuma dizer aqui na região, dois bicudos não se bicam. Então, é preciso, às vezes, ter alguém para intermediar. O líder, ele tem que ser o mais neutro possível, evitando dar pareceres sobre um ou outro colaborador e a relação de colaboradores. Né? A gente observa mais, analisa a situação e ajusta, mesmo sem precisar comunicar aqueles indivíduos, né, envolvidos com a temática. E aí, quando a gente fala de comunicação assertiva, é importante que a gente defina. Mas aí eu trouxe para vocês mais ou menos essa ideia. É de dizer que eu tenho uma informação gerada, alguém capta essa informação, e essa informação, ao longo do percurso, né, de quem emite para quem ouve, ela é clara, ela é objetiva, ela é assertiva. Né? Ela garante a execução de tarefas, de ações que são de fato corretas com o que foi planejado. E aí, quando a gente fala de benefícios, a gente fala muito de garantir essa fluidez na comunicação entre as equipes, né? Então, as equipes precisam se comunicar, precisam conversar, precisam estar alinhadas com relação aos processos, às condutas, tá? Então, a gente precisa gerar essa comunicação de forma clara mesmo e muito objetiva. Então, objetivos são o melhor relacionamento entre equipe, vontade de vir trabalhar, motivação, engajamento, parcerias entre as pessoas da equipe. E aí, essa comunicação, ela pode ser verbal ou não verbal. Então, gestos, né? Então, eu gosto muito de indicar para vocês aqui, nesse tema, uma série que eu assistia que é chamada Lie to Me, né? E a série Lie to Me, ele dizia que ele lia os rostos, né? Era especificamente os rostos. E aí ele identificava se tinha algum tipo de conduta, né? De repetição, algum movimento que fosse muito característico, né? Para indicar certas situações. Então, é a história do corpo fala. A comunicação verbal é aquela que a gente pronuncia. E a não verbal é o movimento do corpo, é o olhar, é a aproximação diante, né? Então, tudo isso a gente considera como comunicação não verbal. E aí, isso é importante até para a gente identificar situações de risco. É um colaborador agressivo, né? Há um cliente também que possa ter algum tipo de conduta inadequada.
Então, essa posição do corpo, esse jeito de falar, a entonação, né, a posição, tudo isso interfere nessa comunicação. E a gente também que está liderando precisa ter uma análise, autoanálise do nosso comportamento, né? Como a gente fala, o tom de voz que a gente usa, se a gente explica pausadamente, né? Porque isso faz a diferença para o meu aluno e para o meu trabalhador, quem está conjunto comigo. Escuta ativa, então escutar, 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 escutar. Ainda hoje eu estava fazendo uma atividade que eu tinha um prazo até 5 da tarde. É, E um dos colaboradores, que estavam trabalhando comigo, eles chegaram para conversar sobre o que tinha acontecido no dia, que é e tal. E eu, meu Deus, eu tenho que terminar. Aí eu disse assim para ele, toquei nele, braço na mão, disse assim, olha, agora eu estou com essa demanda aqui para concluir até 5 horas, então eu não consigo conversar contigo. E aí a pessoa aceitou de boa, falou, não, tudo bem, eu entendo, né? Então essa questão da empatia também a gente, tanto para a gente ouvir como para a gente praticar, né? E a clareza e objetividade, que são os aspectos chaves aí dessa composição. E aí, quando a gente fala das barreiras, das grandes dificuldades dessa comunicação assertiva, a gente fala dos julgamentos. Julgamentos. Julgamentos de crianças, de pais, de mães, de profissionais, né, de sexo, de idade, né? Então, vamos ter cuidado. Essa postura ela é muito importante no ambiente de trabalho para que a gente não fique fazendo certos comentários, para que a gente não desdenhe ou desmereça alguma pessoa, né? Isso pode se reverter contra você. Falta de escuta e emoções mal gerenciadas. Então, essas emoções mal gerenciadas, elas têm muita relação com a psicologia e o desenvolvimento de comportamentos estranhos, né, nos indivíduos, medos, né, e preocupações que são levadas para o futuro. Então, a importância desse ramo da psicologia, né, para o desenvolvimento profissional desses profissionais nossos, do setor inteiro. Aqui a gente tem algumas informações sobre a é, técnicas assertivas, né? A técnica do desquebrado, a técnica de empatia e a técnica de confrontação construtiva. Eu vou dizer uma delas que eu acho muito bacana, que é a técnica da empatia. Eu não sei se vocês já notaram, mas numa comunicação, a gente sempre tenta espelhar a pessoa que está com a gente. Quando a gente diz, eu também, eu faço assim, aí a pessoa disse, e o seu é muito parecido com o dela. Então, isso é uma estratégia, inclusive, para vendas, né? Quando você se igualar a quem está desenvolvendo aquela técnica, é maravilhoso, porque você cria nesse indivíduo a ideia, né? A conexão, a construção dessa identidade, né? Então, isso aí se torna algo extremamente importante e extremamente válido, tendo em vista que é, as pessoas têm dificuldades, né, com relação a essa. E aí, quando a gente fala da técnica do disco quebrado, a gente lembra dessa estratégia de comunicação onde se repete uma mesma frase, né, ou se muda o ponto de vista calmamente. É, e aí é como se você tivesse com um disco, que né? O disco ele não ultrapassa aquele problema. E aí a ideia em caso, isso acontece muito é, diante da insistência do interlocutor de manter ou de sair daquela regra, sabe? É algo bem interessante, mas seria a técnica aí do disco quebrado. Lembrando, pessoal, que minha pessoa que eu conheço, né? Ela não é da área, né? Mas demonstra muito interesse e habilidades. Então, a técnica do confronto construtivo, ela é uma técnica de gestão de conflitos que envolve uma abordagem respeitosa dos problemas. O diálogo aberto e tal, muito bem. Então, a gente tem dois elos aí. Um que utiliza as autoridades e o outro não, né? São pessoas comuns. E aí, quais são as comunicações que a gente tem em situações difíceis? Uma delas chama de feedback, que é quando eu tenho um retorno. Isso é tão importante, porque a gente fala, lembra quando a gente falou no início? O DDS, a reunião mensal, o quadro de gestão à vista. Então, esse feedback, ele também colabora com essa proposta de
apresentar a gestão do negócio de forma aberta. E negociação, tá? Como é que é feita as negociações e a gestão de conflitos. E aí, quando a gente passa para as atividades, eu gosto muito de todas aí, eu gosto muito de trabalhar com estudo de caso. Gosto demais, porque a gente tem uma possibilidade de testar o interlocutor. A técnica do roleplay, ela é uma metodologia de simulação, onde os personagens participantes assumem papéis para ensinar situações hipotéticas ou iniciais. E aí isso é usado, inclusive, na psicologia, né? É muito utilizado, porque aí você tem um tempo para poder organizar isso, a vida, a sua história. Aqui, gente, nós temos um exemplo, né, de utilização de uma ferramenta de autoavaliação de treinamentos, né? Então, é muito comum que a gente analise o outro, né? Mas a gente fazer uma autoavaliação é difícil. E aí eu trago para vocês essa proposta, né? Vocês podem imprimir, se vocês quiserem, quem se sentir à vontade, pode me solicitar esse material todo em arquivos, né? Que eu posso disponibilizar para vocês. É um material de apoio. A gente tem alguns exemplos aí de checklist que podem ser oferecidos, de formulários, né? De correção dessas ações de treinamento e tudo mais. Então, vocês vão ver aí logo mais. E aí, o que é que a gente tem aqui no material de treinamento, né? A gente tem. eh, Primeiro é que você pode aplicar isso no início e no fim do treinamento, tá? Tem outros elementos aí que eu não estou vendo nesse material, mas que pode ser inserido. Então, aqui a gente tem o uso da linguagem, que é clara e objetiva. E aí você vai avaliar, você pede para o colaborador se autoavaliar. Eu não tenho condições, eu não falo bem, eu tenho gagueira, enfim, existem muitas possibilidades. E aí, com esse indivíduo, como é que você trata? Você vai tratá-lo de forma a ele resolver aquelas problemáticas que ele apresenta. Eu não falo, não vou me apresentar porque eu tenho um dente quebrado e esse dente me incomoda. Ótimo. Vamos lá ver o que é que pode ser feito. Se a gente já sabe qual é a problemática, vamos tentar a solução, que aí ele vai apresentar de forma clara. E tem gente que não fala porque não tem dente, né? Demonstrar empatia e ouvir, o saber ouvir do outro, isso é muito importante. Que aí a gente vai ter essa pessoa que ela conversa, que ela fala, que ela ouve, né? E ela demonstra empatia ao ouvir. Quando a gente passa em outro aspecto, né? A gente pensa na possibilidade de manter em contato visual. E isso é algo também que é questionado nos dias de hoje, tendo em vista que a gente tem muitas pessoas, né, profissionais que são autistas. E aí isso não é um critério fácil de avaliar, né? Expressa suas opiniões sem agressividade. Não, eu quero aquilo ali, mas deixa eu te explicar por quê, né? Então, como é que ele se comunica nesse sentido? Ele fica logo nervoso, né? Ele se estressa logo. Essa é uma avaliação interessante para a comunicação e também para o ingresso do colaborador no estabelecimento, tendo em vista que essas práticas, né, que a gente está citando aqui, podem fazer toda a diferença no negócio, tá? É, respeita o tempo limite para da fala do outro. Eu digo, eita, não parece comigo. Só que, como é? Pena que não é para mim. Pena que não é o meu caso. Eu realmente falo bastante. E aí, esse tom de voz firme, esse tempo de fala do outro é deixar o outro concluir para depois você executar. Então, é importante que a gente tenha essa escuta, né? Evita julgamentos, rótulos, né? Então, isso também é um critério importante. É claro, gente, que vocês podem editar esse formulário aí, foi um formulário criado, né, para que a gente tenha uma base, mas outros documentos e muitos outros vocês verão lá. É, prática de escuta ativa. Então, a gente tem alguns exemplos, né, de dinâmicas, e esse já é um spoiler do último bloco, né, que eu vou trazer para vocês, que é um bloco falando a respeito de capacitações voltadas para trabalhar os aspectos de liderança e de desenvolvimento de carreira, né? Então, é muito importante que a gente tenha
uma escuta ativa e treine a equipe na escuta ativa, né? A gente também tem que observar as limitações, porque algumas pessoas podem ter perda auditiva, então a gente tem que ficar ligado nessas questões. É, mas, de um modo geral, associa-se à atenção, né? Associa-se com não estar o tempo todo com o fone, assistindo coisas só no celular. Então, esses aspectos precisam ser monitorados, né? Porque aí a gente consegue resultados de prática estudativa lá em cima. Aqui nós temos o outro tópico, que é dê o que recebe, não, dá e recebe feedbacks de forma construtiva. Então, será que esse cliente ele faz isso? Esse formulário é até uma forma do cliente perceber que ele não fez e ele vai lá e faz, né? Então, é importantíssimo que a gente considere esses aspectos aí de feedback, né? Hoje em dia, ela é uma prática, inclusive, para avaliação de colaboradores em empresas. Né? Então, as pessoas elas estão saindo do âmbito de serviços, né? Ah, eu comprei. Não, não é isso. Então, se você tem uma empresa institucional, se você tem uma empresa terceirizada, ela tem que te dar esse suporte. É, recebe os feedbacks de forma construtiva, isso aí eu não sei, porque a coordenação vem recebendo certamente. E por último, aí, não menos importante, né, a gente tem, reconhece e gerencia emoções durante a comunicação. Né? Então a gente vai pensar agora num ser mais emotivo, né? Num ser mais até discreto, elegante, né? Que não dê muito na cara que a gente tem essas alterações aí com relação a comportamento, né? Com relação a resultados obtidos. Por hora, claro, esse checklist, esse ele está aparecendo como um checklist, mas ele poderia entrar também como construção de POP, né? Porque ele tem período, tem prazo e tudo mais. A gente pode direcionar ele para uma outra atuação, uma outra área. Mas, em suma, gente, essa autoavaliação ela é muito importante. Então, a gente pode utilizar a autoavaliação, utilizar uma avaliação formal também, que é para a gente ver, por exemplo, quem se saiu bem na formal, justificou que estava bem ou teve alguma dificuldade. Então, não é comum a gente ouvir as pessoas perguntarem: você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Está tudo jóia com você? Né? Então, esse perguntar, ele abre portas, ele expande, ele te associa, né? E ela faz parte também do servir, né? Do atuar aí no mercado. Então, esse checklist ele pode ser adaptado, como eu falei para vocês, e é importante que a gente domine essa ferramenta, porque ela pode ser aplicada de fato aos colaboradores e toda a equipe, tá? Então, hoje, gente, a gente lidou, né, com a comunicação assertiva, e aí o comentário é desenvolvendo relações profissionais que são saudáveis. Vimos os estilos de comunicação, né, que são 4 grupos de pessoas diferentes. É, a gente também abordou a temática de comunicação assertiva com definição e seus benefícios, né, com relação ao ambiente profissional. Né? Falamos aí por que que é importante essa comunicação assertiva com eu como cliente, né, estando como cliente. E aí os componentes de comunicação assertiva são a linguagem, que ela é verbal falada e não formal, que é gesto, a escuta ativa, ou seja, quem fala é quem escuta. A empatia também, que é de ambos, normalmente é de quem escuta, né? E a clareza, né? Clareza e objetividade, que são 2 aspectos extremamente importantes, que vão fazer parte sempre da comunicação assertiva. E aí a gente mostrou aqui algumas barreiras, as técnicas que o Ceará já vem usando, né, com relação a esses aspectos pós-pandemia. Então a gente vê que eles já trouxeram bastante coisa, né? Mas aí essas dinâmicas elas podem proporcionar muitas vivências interessantes para os nossos alunos, né? Para os nossos contratantes. É, E aí, nesse aqui, a gente tem quais são os desafios encontrados, o que é que a gente faz lá, né? E por último, e não menos importante, gente, a gente traz para vocês aí a proposta do checklist, né? Que é o checklist para a comunicação assertiva. Eu aproveito a oportunidade, né, de mais um vídeo para trazer para vocês as 2 páginas que eu tenho, que são o curso para consultores, onde a gente oferece uma rotina do consultor de alimentos, professor, como é o meu caso,
E a gente oferece também a página para você da Ellen Lima Nutri, que fala sobre as preparações que ela desenvolve relacionadas à restrição de glúten, que é o meu caso, né? Mas tem muito mais informação por lá. Compareçam as duas páginas, acessem. E qualquer dúvida, eu fico lá à disposição de vocês. Vocês podem me pedir material, vocês podem tirar alguma dúvida, mandar uma mensagem, tá? Dizer como é que foi para vocês. Então, a gente está aí à disposição com as portas abertas. Um abraço para vocês e até a próxima aula.